Fala, turma, sejam todos muito bem-vindos ao All-In-Cast. Estamos no terceiro episódio e aqui nesse podcast, mente e corpo jogam no mesmo time. E hoje, como nosso convidado, temos Andrea, um italiano de coração verde e amarelo que está em Floripa há algum tempo. Há 15 anos, William. Há 15 anos em Floripa, que coisa boa. Aqui no All-In-Cast a gente traz um presente dos nossos patrocinadores também. Gostaria de agradecer também os nossos patrocinadores, Heroica, Cardapin, Brain Juice e Florenza Pizzaria. E aqui a gente tem um kit da Heroica, uma pasta de amendoim, uma granola, o pré-treino da Brain Juice. Que não conheço. Não conhece ainda, mas vai conhecer o pré-treino da Brain Juice. Conheço. Me acompanha todos os dias esse negócio. E os extratos de cogumelo da Brain Juice, esses são seus, para tu levar com um grande carinho daqui do nosso All-In-Cast. Muito obrigado, William. Obrigado. O que te trouxe ao Brasil, Andrea? Vai, que pergunta. Uma série de coisas. Eu acho que estava escrito em alguns lugares, em um percurso da minha vida, que ela teria passado pelo Brasil. Uhum. Eu considero essa minha terceira vida, depois de ter passado um tempo no sul da Itália, onde eu nasci, me formei, eu passei mais uns 20 anos em Bolonha. Essa é a terceira vida. É a vida que era mais pensada para o futuro dos meus filhos. Então, se eu tivesse que resumir em uma palavra, me trouxe ao Brasil a visão que crescer filhos aqui seria muito melhor que crescê-lo na Europa. Certo. Legal. Então, saiu da Europa em direção ao Brasil pensando no futuro. Mas vamos voltar um pouquinho, Andrea, e pensar lá no início. Quem é o Andrea, essa pessoa incrível, formada em Direito, que já trabalhou em Private Bank, que já foi árbitro de basquete, e veio para o Brasil e hoje tem alguns empreendimentos aí que a gente vai falar um pouco mais lá para frente. Quem é o Andrea? Andrea hoje é um pai, é um marido, é um empreendedor, é um amigo, é um atleta. Eu sempre costumo dizer que se um ser humano consegue enxergar todos os papéis, claro, que ele tem e que ele escolheu, e em cada papel ele coloca excelência, coloca os princípios, coloca virtude, ele vai ter uma vida plena, uma vida feliz. Então, hoje eu não consigo me definir um empreendedor, porque eu sou um empreendedor em alguns momentos do meu dia. Não consigo me definir um pai, porque não sou somente um pai. Então, Andrea é uma série de Andrea que tentam de fazer para cada papel as coisas bem feitas. Bom, pessoal, acho que vocês já deram uma checada aí e perceberam que hoje o papo vai ser bem filosófico e essa é a ideia desse terceiro episódio. Andrea, quando você saiu lá da Europa e veio para o Brasil, mas antes disso, o que você fazia lá na Europa, lá na Itália, antes de pensar, vou para o Brasil para criar meus filhos? Eu me formei em Direito, porque na época era um tipo de faculdade que abria bastantes oportunidades. Então eu não tinha ideia e não queria ser um advogado, mas entendia que aquela formação poderia me abrir bastante portas. E me abriu uma porta da consultoria financeira em um banco. Eu gostei porque era uma relação, era necessário aprender, estudar, criar um hábito também. As vendas, é importantíssimo conhecer técnicas de vendas quando tu entra no mercado do trabalho. E acabei gostando tanto que o crescimento dentro desse grupo me levou a ser um manager de alguns escritórios. Então foi uma trajetória muito, muito legal. Eu adorei trabalhar se chamava Banca Generali na época. Então fiz isso
com aquela, não com uma visão que eu tinha certeza do que eu estava construindo, mas com aquela certeza que eu todos os dias tinha que fazer o meu melhor e que algo eu teria enxergado no momento certo, que aconteceu. Que legal, André, que legal. Pensar que todos os dias a gente tem que ser o nosso melhor, né? E sempre tentando ser 1% melhor a cada dia que passa, né? O que a gente mais vê na internet hoje em dia, né? Seja seu 1% melhor a cada dia que passa. E, André, lá no meio... do seu trabalho em liderar mais de 200 pessoas, pelo que a gente conversou um pouco antes, o que isso moldou a tua visão de mundo em poder liderar essas pessoas e grandes quantidades de dinheiro nessa consultoria financeira? O que mudou na tua visão de mundo estar lá com essas pessoas e liderá-las? Ma è una responsabilità perché a maioria, nesse caso, nós éramos todos PJ. Não éramos funcionários de um banco. Então, quando tu é um PJ, tu tem que criar o teu faturado, o teu faturamento, o teu salário todos os dias. Então, a responsabilidade era de transferir para eles também uma filosofia certa, pensar ao cliente, não vender um produto, mas se preocupar de uma continuidade, porque um consultor financeiro, pelo menos na Itália, nesse banco onde eu trabalhava, era como um advogado de família, como um médico de família. Então, se tratava mais de... a responsabilidade era mais de explicar de qual forma tu conquista a confiança das pessoas com o teu dia a dia e não tanto na venda em si de um produto. Então, era algo que não é simples de se fazer quando as equipes são grandes. Então, esse foi um desafio que depois eu tenho certeza me moldou para as outras trajetórias que eu tive depois. E aí, depois dessa experiência com o mundo financeiro, veio o basquete. Me conta um pouco essa história do basquete, porque aqui nesse podcast a gente gosta de esporte. A gente quer falar sobre o esporte. O que aconteceu que o André, que era um consultor financeiro, virou árbitro de basquete? Na real, esse aconteceu junto com a minha atividade de consultor financeiro, porque eu comecei como árbitro de basquete com 17 anos. Ah, foi bem cedo já. Foi bem cedo. A trajetória de um juiz de basquete para chegar na primeira categoria, como eu cheguei, é mínimo 15 anos, 18 anos. Então, porque as regras são bem apertadas ali e o juiz tem que estar muito de olho. Eu lembro quando eu tive a matéria de basquete na faculdade e eu lembro que era bem difícil. É o segundo esporte com mais regras no mundo. Só o rugby tem mais regras que o basquete. Mas é uma atividade, pelo menos na Itália, com muita competição. Tem muitas pessoas querendo chegar. E cada ano, somente quem se classificava nas primeiras 2, 3, 4 posições conseguia passar em uma categoria até chegar na primeira categoria. Então, demora um tempo, também tem algumas regras, tu tem que ficar pelo menos 2 ou 3 anos em uma categoria antes de tu subir. E comecei cedo. Adorei esse desafio. Na real, era o maior desafio da minha semana. E como é que tu conseguia encaixar durante a semana o trabalho e um segundo trabalho, porque ser juiz, obviamente, também era um trabalho, e estar sempre atento às regras, porque eu acredito que um árbitro de basquete ele tem que estudar quase que diariamente para que ele chegue lá na quadra, ainda mais de uma classe A, e tu não tenha nenhum erro ou o mínimo de erro possível. Os meus treinos eram sempre final do dia. Então, 6, 7, 8 da noite. Então, não tinha problema com o trabalho. E 90% dos jogos são nos finais de semana, quando um consultor financeiro não necessariamente tem que atender os clientes. Então, bateu bem para muitos anos. Aconteceu um determinado momento, quando eu cheguei na primeira categoria,
era o mesmo período que eu já estava lidando alguns escritórios com um número de consultores maiores. Então, naquele momento, eu tive que tomar uma decisão, porque muitas vezes, quando tu está juizando na primeira categoria, tem um jogo de quarta-feira, de quinta-feira, a maioria era as localidades onde eu voltava segunda-feira. Então, chegou um momento que eu tive que escolher entre um trabalho que me sustentava e um hobby que eu adorava, que também me sustentava, porque na primeira categoria o valor é alto para o juizado, mas era necessário fazer uma escolha. Eu não tive nenhuma dúvida. Eu cheguei na primeira categoria, me diverti, vivenciei um esporte que eu adoro, lá em cima, eu estive em lugares que eu teria pago para... Quantas vezes eu teria pago para juizar aquele jogo? Sim. Mas o meu trabalho naquele momento era mais importante. Então eu deixei, terminei e foquei somente no trabalho. E essa virada entre estar ali na consultoria e estar no basquete sendo um hobby, com certeza o coração puxava mais pro hobby e eu quero ficar aqui porque isso aqui também me sustenta, mas digamos que é mais prazeroso aqui do que estar como consultor financeiro. E qual foi o momento assim que tu sentiu que tu precisava mudar de vida? Bom, eu quero sair realmente da consultoria e eu quero ficar só como árbitro de basquete, juiz de basquete. Não, isso nunca aconteceu na real. Eu, contemporaneamente ao meu trabalho de consultor financeiro, era um árbitro de basquete. Eu decidi de não ser mais um árbitro de basquete e de continuar como consultor financeiro. Entendi. Porque era o verdadeiro trabalho da minha vida. Árbitro de basquete, 50 anos, tu já não trabalha mais. Um infortúnio, algumas coisas elas poderiam prejudicar. Então, eu não tinha como deixar o trabalho que eu estava fazendo também de forma... Estava sempre crescendo mais por um hobby. Mas eu sempre considerei um hobby. Adoro basquete, mas eu entendo que ele dentro da minha vida não era que me sustentava de verdade. Sim. Então, porque hoje o esporte, né, seja no mundo inteiro, obviamente, eu acredito que ainda tenha essas nuances de eu quero muito, mas às vezes eu não consigo me sustentar daquilo dali, eu preciso manter um outro emprego, mas é meu hobby, é minha paixão, e a gente fica sempre com esse coração dividido. Felizes são aqueles que conseguem trabalhar consegue conciliar, né, o esporte com o próprio trabalho. Hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz fazendo isso, porque eu trabalho com o meu esporte que eu sou apaixonado, que é o triatlon. Mas, enfim, André, como que foi tomar essa decisão quando estava lá na Itália e realmente, não vou para o Brasil, vou criar meus filhos. E o emprego lá, o trabalho, o que eu vou fazer, o que tu fez para sair de lá? Porque veio para o Brasil, já não trabalhava mais como consultor lá na Itália. Como que foi essa virada? O que tu fez? Vendeu tudo? Apostou tudo? Qual que foi jogou todas as tuas fichas no Brasil e abriu algo? Como que foi? Me conta. Bens. Nós vendemos, tínhamos uma casa e também um portfólio de um consultor financeiro, ele se vende. Então... nós recuperamos tudo que podíamos, eu e Cinzia, minha esposa, e aportamos capital em uma empresa italiana que depois se transferiu aqui no Brasil. Então, nós chegamos no Brasil em 2010 e realmente não tínhamos nada, porque todo o dinheiro que nós tínhamos foi usado para capitalizar essa empresa, ganhar um visto permanente e comprar um terreno onde nós começamos lá na época em reformar e construir o Eco Hotel que atualmente nós administramos. Então, nós começamos do zero, de novo. Tanto é que na Itália, as pessoas que me conhecem, não? E que ficaram sabendo, não? Muitos amigos não acreditavam, porque a nossa posição financeira era muito boa. Sim. E se tem um cara que com certeza não larga, é Andrea. Mas os meus filhos tinham nascido há pouco tempo, 2 anos, e eu sentia que a Europa não era mais um lugar que eu imaginava para o futuro dos meus filhos.
E também, sempre na minha vida, teve esse desejo. Eu quero viver outra experiência, conhecer novos idiomas, novas culturas. Eu não posso imaginar que vou viver 80, 90 anos, se eu tiver sorte, e ter passado o tempo inteiro no mesmo lugar, no mesmo trabalho, na mesma casa, quando o mundo... Então, nós tínhamos saúde, tínhamos a possibilidade econômica e tínhamos coragem. Porque precisou também de ter coragem. Outra coisa que tínhamos era um casal juntos em tomar uma decisão juntos, porque isso ajuda, óbvio, nas dificuldades. Então, eu tinha uma série de características muito boas, promissoras, para uma mudança de qualidade. Então, por isso que indicaram Florianópolis, ficamos conhecendo por uma brincadeira, viemos brincando, gostamos. Demorou um ano. Em um ano nós viemos aqui 8 ou 9 vezes, uma semana, 4 dias, 5 dias, hospitais, escolas, para conhecer melhor, para sentir se a ilha estava disposta a nos receber. Claro, que legal. Então, vocês tiveram 8, 9 experiências em Florianópolis para saber se realmente era isso que vocês precisavam e queriam, ou então escolher um outro lugar, uma outra cidade, um outro país, quem sabe. Né? Então, a experiência que vocês tiveram aqui, digamos que foi boa, porque estão aqui há 15 anos, então Florianópolis cativou vocês realmente, e hoje estão aqui com alguns empreendimentos. Andréa, e quando vocês chegaram aqui, os primeiros anos, como que foi? Porque, querendo ou não, vendeu tudo, né? E tinha um dinheiro aportado, conseguiram a cidadania. Podes me falar qual foi ou quais foram o maior perrengue que vocês tiveram aqui em Florianópolis, num outro país, numa língua diferente, numa cultura completamente diferente da Europa? Como que foi? Qual que foi teu maior perrengue que tu teve aqui, que tu consegue lembrar assim, tipo, não, esse aqui foi o maior perrengue que eu tive? Tem uma grande diferença no conceito de trabalho entre o que eu estava acostumado na Itália e o que eu tive que me acostumar aqui no Brasil. É um conceito diferente, que a princípio tu considera negativo, depois tu entende a importância, porque a forma de como o brasileiro às vezes leva o trabalho é mais próximo a um conceito de qualidade de vida que todo mundo deveria ter. E também quando eu me mudei com uma clara visão. Eu devo respeitar o que eu encontro. Então, porque eu poderia ficar na minha casa, aqui não se reclama, eu tenho que me adaptar ao que eu vou encontrar. Então, eu me adaptei a uma diferente cultura de trabalho. Então, posso dizer que o maior desafio foi criar depois, com calma, no meu empreendimento, uma cultura de trabalho mais próxima a o que eu acho melhor para o desenvolvimento também de equipe, etc. Mas, a princípio, foi complicado entrar dentro de um ritmo diferente do que eu estava. Você estava numa engrenagem completamente diferente, você vinha com uma engrenagem de um tipo e teve que querendo ou não, se encaixar uma engrenagem completamente diferente. Obviamente, como você falou, as questões de trabalho, a questão de pessoa, de comunicação interpessoal é bem diferente entre um brasileiro e uma pessoa da Europa, um italiano, um alemão, enfim, né? Como é bem diferente e não vamos falar só em perrengue ou dificuldades. Hoje, desses 15 anos, o que tu acha que foi a tua maior vitória aqui em Florianópolis? A vitória é ver, tipo, a minha esposa feliz, os meus filhos que adoram o Brasil, o Matteo é um manezinho, Giorgia agora está na universidade aqui na UDESC. Então, a vitória é de ver que ele, apesar de ser italiano, porque os dois nasceram em Bolonha, e de ir na Itália todos os anos, de entender que eles são de cultura e de tradição italiana, mas de ver de quanto eles adoram o Brasil, Florianópolis, e quanto eles adoram ser brasileiros, mais que ser italiano. Então, essa é uma grandíssima vitória, porque eu sinto que eles, mais do como eu podia imaginar, estão vivendo uma vida também. Florianópolis é um lugar abençoado, então se percebe que não escolhemos qualquer lugar, tivemos a sorte de escolher uma ilha que realmente é da magia. Realmente, é verdade. Florianópolis é realmente diferente de tudo que a gente consegue enxergar. Não adianta, qualquer lugar que eu vou,
quando eu tô lá por mais de 5, 6 dias, eu penso, eu só quero voltar para minha casa. É que é diferente, não adianta, né? Então a gente pode dizer que a tua maior vitória em Florianópolis deu certo o meu planejamento quando eu estava na Europa, pensando em vir para o Brasil para que meus filhos tivessem uma criação melhor ou que você imaginava que era melhor. Então essa seria a tua vitória de ver que o planejamento que tu fez lá há 15, 20 anos atrás deu certo. Sim, claro, eu não tinha como chegar em planejar 15 anos. Eu tentei de manter aquela mesma filosofia, ou seja, faz as coisas da tua melhor forma, verifica, tenta de não colocar muito risco nessa escolha, tenta de saber as próximas etapas, dificuldades das próximas etapas, para mais etapas de curto prazo. Claro, nós imaginávamos de ter empreendimentos há 15 anos, temos, mas naquele momento eu acho que a melhor coisa que nós fizemos foi criar algumas bases sólidas para depois ir construindo algo que naquele momento era desconhecido. Mas tínhamos bases sólidas que eram, que estou dizendo, um casal que estava junto, um terreno que compramos com uma ideia de construir uma pousada. Então, algumas coisas que hoje se confirmaram uma boa escolha. Que legal, André. Que história massa. André, já que você falou aí em comprar um terreno e construir uma pousada, me fala o que é o Eco Hotel Oceano Mare. Me conta um pouco, conta para os nossos espectadores aí para ver o que a gente pode esperar ao chegar no Eco Hotel. Era uma pousada. Antigamente, lá no Rio Vermelho, 1990, era uma chácara, mas foi abandonada no 2000. Então, ela ficou do 2000 até 2010, Mata Atlântica tomando conta. Uhum. Mas é um terreno lindo. 80 mil metros de área. Nossa, enorme. Enorme, tem um lago dentro, tem uma cachoeira, tem uma trilha, uma das mais antigas trilhas de Florianópolis, a trilha dos macacos, que sai lá do Rio Vermelho e vai até a Costa da Lagoa, querendo, vai até a Vargem Grande. Então, o terreno em si já é um terreno abençoado. Hoje é uma área de preservação permanente, um pedaço do parque estadual. Então, quando nós vimos aquela área abandonada que seja, mas se percebia que a natureza era a característica principal, que era o que um europeu busca saindo de uma cidade de concreto para uma ilha no Brasil. Procura de se integrar com a natureza. Então, tudo que nós fizemos a partir de 2010 foi, respeitando a natureza que está nesse lugar, tentamos de dar uma harmonia às construções. Temos hoje 2 restaurantes, um centro de eventos, 31 apartamentos. Temos uma estrutura, uma área de piscina fantástica, mas se vocês forem lá, vocês vão ver que está tudo totalmente integrado. As árvores, a estrutura são em volta das árvores. Somente usamos madeira de reflorestamento e supino autoclavado. Painéis solares colocamos lá em 2010. As piscinas são tratadas com sal grosso e não com cloro. Construímos 2 estações de tratamento de esgoto. Então, significa que os resíduos do hotel, eles são infiltrados no mesmo terreno do ecohotel como é água limpa. Há muitas coisas, como o óleo de cozinha. Se transforma em sabão para a limpeza do apartamento. Então, a parte também de conceito, porque depois a pousada se transformou em eco-hotel. Quando eu tive a visão clara que as nossas práticas de sustentabilidade, elas poderiam caracterizar uma transformação em eco-hotel. Então, hoje, somos o único eco-hotel de Florianópolis com prática de sustentabilidade concretas em uma área de 80 mil metros quadrados. Caramba, então, que incrível. Eu quero muito conhecer o teu hotel e vou com certeza lá conhecer o teu hotel. Você que está aí nos assistindo, aproveita, procura aí Eco Hotel Oceano Mare no Instagram, no Google, você vai achar e vai encontrar essa beleza natural que a gente tem aqui em Florianópolis, que eu sou daqui da cidade do lado, moro há 36 anos no mesmo local e não sabia que existia. Mas que bom que agora eu descobri, porque
pode ter certeza que eu vou te fazer uma visita. Obrigado, Guti. Cara, incrível esse teu empreendimento de ser realmente eco e não só no nome, mas nas atitudes, que eu acho que é o que mais importa, né? A preservação de uma área que é preservada, né? E essa ideia de sustentabilidade, ela sempre esteve presente contigo desde quando tu pensou em criar, ou foi algo que foi uma necessidade e que tu foi vendo que era algo que legal, ou enfim, já tinha na cabeça que tinha que ser sustentável? Legal, come pergunta. No, io non tinha a princípio uma ideia di creare un empreendimento che tivesse a caratteristica di sustentabilidade. Io pensei in un empreendimento che tivesse rispetto da natureza existente. Uhum. Então, começou dessa forma. Claro, colocamos painéis solares desde o primeiro dia e é uma forma de usar uma energia alternativa. Então, claro, entra dentro do conceito de sustentabilidade. Mas muitas outras coisas nós fomos aprendendo. Tipo, eu não tinha ideia que dá para tratar uma piscina com sal grosso. Não tinha ideia que o óleo de cozinha se transforma em sabão. Não tinha ideia que no Brasil a parte di alvará sanitário, de vigilância sanitária, obriga, quando não tem uma rede de esgoto, em ter uma estação de tratamento, como é que funciona. Então, são coisas que nós aprendemos com o tempo, mas que foi automático colocar. E teve um momento que eu pensei, mas quantas práticas que nós, sem querer, estamos praticando dia a dia. Esse é um eco-hotel, não é uma pousada. Também. Pousada normalmente se considera um lugar mais simples, não? Nós temos atendimento 24 horas, ar-condicionado nos apartamentos, 2 restaurantes, jacuzzi, sauna, salão de jogo. Ou seja, é um equipamento que normalmente não é de uma pousada. Então, ele em um determinado momento eu pensava, sim, é quase quase um resort. Não chega a ser um resort, mas com certeza é um hotel e não uma pousada. É um eco-hotel. Então, lá veio uma transformação. A antiga pousada Oceano Mar se transformou em um eco-hotel e também levou junto uma série de melhorias, uma série de aumento de equipe. Então, foi na pandemia. Pouco menos na pandemia ainda? No meio da pandemia. No meio da pandemia. Sim. Tínhamos uma casa lá na Itália, decidimos de vender o último pedaço que estava lá e fizemos uma série de novos investimentos para essa transformação. No meio da pandemia, olha, isso é uma história de baita sucesso, porque é sensacional. No meio da pandemia, resolver transformar isso tudo, foi um período bem trash que a gente passou no mundo, né? E eu acredito que muitas vidas foram transformadas, vidas pessoais, vidas empresariais, no esporte também. Então, acho que muita coisa se transformou. E você sempre fala nós. Eu sinto aí que tem um pedaço da sua esposa nesse nós, né? E qual que foi o papel dela no Eco-Hotel, na sua vida, na vinda para cá? Conta um pouco como que é essa relação com a sua esposa em trazer todos eles para o Brasil, criar esse Eco-Hotel. Ela tá sempre junto, trabalha lá, como que é? Sim. De grande cultura e muito resolvida. Então, é uma mulher muito autônoma, mas como eu também sou um homem muito autônomo, só que nos encontramos num casamento, na parceria, um completamento. Então nós praticamente dobramos, triplicamos e quadruplicamos o potencial quando estamos juntos. Sensacional. Mantivemos uma ideia de não ter as mesmas atribuições dentro do Eco-Hotel. Eu não meto boca no que ela faz, que é mais RH, eventos e dados financeiros de estrutura financeira, e ela não mete boca a princípio na parte de estratégia que eu determino. Claro que nós temos os nossos momentos de condivisão, de compartilhar momentos, ideias, né?
Mas esse é algo que ajuda em nós voltar para casa e lembrar que somos um casal, os pais, e de não ter o trabalho que atrapalha. Que atrapalha, que o trabalho está dentro de casa também, né? O que é importante, não estar. Mas quando eu falo nós, eu penso muito também à equipe que nós temos. Quando eu falo nós, é referido ao Ecotel. E eu penso muito à equipe que temos hoje. Pensa que nós temos ainda funcionários de 15 anos que começaram conosco 15 anos e ainda... Lá na pousada ainda. Isso. Quando compramos o terreno na Real, já... Assim, a vida média, acho que dos nossos colaboradores é de 5, 6 anos. Então, bastante. nós temos uma... Eu não gosto de falar de grande família, porque família é outra coisa. Nós somos um grupo de trabalhadores que decidiu de trabalhar lá dentro, que gostam de trabalhar em equipe, que gostam de servir as pessoas, porque nós trabalhamos com turismo e eventos. Então, se tu não gosta de servir, não é o teu lugar. E um tempo de dedicação também a implantar uma filosofia de trabalho mais eficaz, hoje permite aos principais gerentes do Ecotel de ter muita autonomia, de ter delega, de se sentir pessoas que participam do sucesso diretamente com as escolhas que eles fazem. Então, quando falo que nós criamos algo, não fomos somente eu e Cinzia, somente os dois não teríamos conseguido o que hoje representa o Ecotel Oceano Mar. Não posso, William, esquecer de agradecer os patrocinadores. Não é um agradecimento publicitário, porque realmente eles estão conseguindo que eu realize um projeto que sem eles seria muito mais complicado. E o primeiro que topou é Decathlon, também estou falando de uma loja de esporte internacional, mas também Aquafloat, que é os construtores da cápsula de flutuação também. Nós temos uma cápsula de flutuação lá no Iron Week, que todo mundo está com vontade de entrar lá dentro. Também te perguntei quanto é a tua altura, porque 2 metros tu cabe certinho na cápsula. Coisa boa, mas não, eu vou de qualquer jeito. Depois a alquimia dos cereais, a gente faz uma ativação no café da manhã deles. E Desinchar, um dos chás mais vendidos no Brasil. E não tem como eu não falar de Brain Juice. Eles são os mais presentes, mais ativos. Os dois, tanto o Davi quanto o Dudu, participaram do Iron Week, suaram lá dentro. São autênticos, sabe, fã do Iron Week, e eles fazem uma entrega, além da qualidade do produto deles, que os participantes normalmente também viram, ao mesmo tempo, consumidores e divulgadores da Brain Juice, mas é um tipo de parceria que se encontrou perfeitamente com o mesmo propósito. A gente entrega qualidade. Perfeito. Perfeito. Como a gente fala aqui no Brasil, é uma equipe que veste a camisa da empresa, né? Então, eu acho que é o mais... sabe quanto é difícil. O quanto é difícil, né? E ter a cultura dentro de uma empresa, uma cultura que leve o empregado, né? O trabalhador a querer estar dentro da empresa é algo que é muito importante. A cultura da empresa, hoje se fala muito em cultura de dentro de uma empresa, uma cultura dentro de uma sociedade, para que faça que ela seja... Que perdure, né, por muito tempo. E aí a gente está aí falando sobre eventos, né? Iron Week. O que é o Iron Week que o André inventa lá no Rio Vermelho? Me conta um pouco desse Iron Week aí que eu tô louco para saber, porque eu sou atleta e eu sei que lá tem negócio de esporte, tem negócio de mente e corpo, que já tem tudo a ver aqui com a Wincast. Me fala um pouco sobre o Iron Week, o que é? Sabe que é engraçado pensar que um ano atrás, era junho de 2024, eu estava fazendo um rascunho dessa ideia, e que nós estamos em junho e já realizamos 4 edições do Iron Week. Caraca. Tem pessoas que me param na rua dizendo: eu te vi lá no YouTube, tu é incrível, uma coisa que é impressionante.
Iron Week eu acho que rappresenta um desejo que eu sempre tive. Eu queria ser um professor da escola, universitário. Minha verdadeira natureza é aprender, compartilhar conhecimento. E Iron Week começa com esse intuito, não? Autoconhecimento. Ser pessoas melhores. Ter uma mente melhor. E a ideia começou dessa forma e não tem como tu ter excelência na tua mente e não te preocupar com o teu corpo. Então foi uma consequência, não? Corpo, mente, espírito veio junto. Espírito no sentido que muitas vezes técnica de respiração, a gente faz um temazcal, silêncio, conexão com a natureza, são momentos importantíssimos para tu voltar naquela autêntica conexão de que tu é. E que conexão boa é essa de estar no meio da natureza, dentro de uma cidade que é barulhenta e fazer silêncio, o quanto isso deve, né, digamos aqui, entre aspas, incomodar a pessoa. De estar em silêncio no meio da natureza numa cidade que é barulhenta, né? Não, por isso Rio Vermelho, por isso Cotevo no Mare, por isso toda aquela natureza, o espaço que nós temos. Foi mais uma vantagem no momento de criar a ideia do Iron Week, porque eu tinha um lugar perfeito para receber pessoas interessadas. Então, a mente, o corpo, pensei... Corpo, quais são as atividades mais interessantes que todo mundo faz? Então, crossfit, muay thai, calistenia. Nós temos uma parceria de 15 anos com Adrenailha, com o Sérgio, que é um caríssimo amigo, que trabalha com dunas, com trilhas, com um ginásio de escalada. Então, pensamos de juntar uma série de pessoas conhecidas, que são profissionais excelentes. Eu tenho que falar de César do Mahamudra, César Curti, de Rangel do Muay Thai, muito conhecido, Farias, Felipe Marques da respiração. Felipe está transformando muitas pessoas, lembrando de quanto importante é ter o controle da própria respiração. Flávio Andrade, CrossFit, e Sérgio, que estava acabando de dizer. Com eles, eu estou acompanhado por profissionais de nível altíssimo. Então, foi simples, relativamente simples, juntar mais algumas disciplinas para propor um evento único. Único, William, não existe hoje no mundo inteiro um lugar que proporciona um evento como o Iron Week Floripa. Corpo, mente e espírito no mesmo lugar, exclusivo, no meio da natureza, não existe no mundo inteiro. É um desafio para as pessoas que estão escutando. Se vocês encontrarem, por favor, inclusive, me mandem, porque eu estou curioso de ter uma referência para melhorar mais ainda a experiência dos nossos participantes. Mas que bom que o Iron Week talvez aí já está sendo referência para uns outros que possam vir ser criados, né? Obviamente. Mas, Andréa, vamos explorar um pouco mais esse Iron Week. O que acontece lá? O que tem? Quais são as atividades que são propostas? Ou o que o pessoal chega lá e acha que é uma coisa e é outra? Ou como que é? Me conta que eu estou bem curioso para saber como que é e já estou doido para participar. Nós tentamos de criar um Instagram e um storytelling, como se fala hoje em dia, claro, para que as pessoas não pensem que tu vai lá para treinar. Porque o treino é 1/3 das atividades. 1/3 são atividades de filosofia, de conversa, de autoconhecimento. 1/3 é atividade espiritual, como eu estava dizendo, de reconexão com a natureza. Iron Week não tem nenhum cunho religioso. Então, é um lugar aberto a todos, é um lugar de excelência. As pessoas se juntam para ser melhores, para entender as verdadeiras prioridades. Como que tu reconhece essas prioridades e como que tu, qual ferramentas são necessárias para que essas prioridades te levem em ser uma pessoa melhor, tanto no trabalho, quanto em família, quanto como atleta. Então, é um conjunto é uma potência de entrega que somente quem vive os 5 dias consegue realmente entender, porque é muito amplo. E o que faz acontecer é também fazer tudo isso
in un lugar onde a natureza é o verdadeiro a colonna sonora de tudo que acontece lá. Que legal, que legal. Tô doido para participar já. Eu acho que a gente vem falando aí, a gente já falou um pouquinho sobre entregar todos os dias o seu máximo e ser 1% melhor a cada dia que passa. E eu acho que o Iron Week vai muito em direção a isso, né? Ser uma pessoa melhor, ser um corpo, mente e espírito melhor todos os dias, né? O que a gente busca em ser um ser humano melhor a cada dia que passa. Como que tu vê o Iron Week hoje? E como que tu queres ver o Iron Week daqui a 5, 10 anos, depois que já passou das suas 300 edições? Enfim, como que tu acha que vai ser daqui para frente? Tu acredita que eu não consigo te responder, porque eu não consigo enxergar nesse momento algo que seja diferente do empenho que eu tenho que colocar hoje nesse Iron Week para que ele seja na próxima semana, que começa uma edição masculina, uma edição que possa entregar o que promete e que possa transformar talvez e dar algumas ferramentas para algumas pessoas ser melhores. Realmente eu não sei. Assim como eu não sabia o que teria acontecido me mudando aqui no Brasil, mas determinei algumas bases concretas, é a mesma coisa que eu estou fazendo nesse momento. Estou criando bases concretas de Iron Week, estou me cercando de pessoas de excelência nas equipes, estamos analisando edição por edição as características, nós estamos sempre muito atentos ao feedback dos participantes, analisamos o ponto de vista deles para um próximo passo. Então é difícil para mim dizer vai ser uma franquia ou vai ser, não sei, vou te dizer, não é nem isso que me importa que eu nesse momento estou fazendo uma promessa, eu tenho que cumprir aquela promessa nesse momento. Eu também tenho certeza que vai chegar um determinado momento onde a visão do futuro vai ser mais clara. Eu vou te dizer uma coisa, William, que eu vivi na minha pele de empreendedor. Quando tu tá indo bem e começa a multiplicar o que tu tá fazendo e tira o foco do que tu sabe fazer bem, pensando que vai faturar mais, que vai conseguir mais, é o momento que tu perde o controle. Pelo menos isso aconteceu comigo. Então, nesse momento, eu não quero repetir o mesmo erro. Eu quero focar com calma, com atenção e, mais que crescer em volume, eu vou estar preocupado que ele cresça em qualidade. Então, que tenha muita qualidade o Iron Week, já tenho certeza, só pelo que eu vejo, pelo que eu escuto das pessoas que participaram, que tem muita qualidade. Isso eu tenho certeza que tem uma entrega. A gente já tem um baita de um corte aqui, editor, para a gente poder pegar esse corte, guardar com muito carinho e entregar para o André daqui a 5 anos e a gente ver como vai estar o Iron Week e essa resposta dele sensacional, né? É sempre uma resposta, posso dizer que filosófica. E falando um pouco de filosofia, me conta um pouco desse amor pela filosofia e tudo que você faz na sua vida. Eu sinto que você tem uma vida muito filosófica, uma vida com propósito, uma vida que encaixa muito bem nas coisas que você faz e eu acredito que isso é filosofia. Tô errado? Tô certo? Como que é? É filosofia. Eu também penso que é filosofia, mas também é um percurso que se mistura com a experiência, que se mistura com as derrotas, se mistura com também a entrega de outras pessoas. Eu sempre fiz questão de me cercar de pessoas de qualidade em volta, então tento sempre de aprender. E exatamente em uma dessas situações, quando tu está nessa busca, que escuta a experiência de outras pessoas, e quando me falaram da filosofia estoica, que eu conhecia como aluno, no, de uma escola italiana, e teve tempo de entrar mais a fundo. Eu gosto muito de história também, de filosofia antiga, clássica, e em um momento quando
fiz de novo o percurso do Impero Romano, no? Di qual era as caratteristiche do Impero Romano, fiz isso 2019, 20, 21, che voltou um momento. Marco Aurélio é um dos imperadores, Marco Aurélio é um estoico. Me aconteceu de ler algumas coisas muito interessantes, de lá entrei nessa filosofia estoica que me cativou, si fala em português? Cativou. Por causa de ser uma filosofia muito prática. Tipo, qualquer coisa acontece durante o meu dia, eu tenho ferramenta estoica para saber como eu me devo comportar. Então, é uma filosofia muito linda. Os pilares são a sabedoria, a coragem, a temperança, o equilíbrio e a justiça. Então, essas são as virtudes que baseiam o estoicismo, com uma série, claro, de derivações enormes. Então, eu tento de usar a filosofia para saber como eu me comporto em uma situação de desconforto, em uma situação de dificuldade, também uma situação de felicidade, em um conflito, ou de como é melhor de eu reagir em uma situação ou outra. Me ajuda muito e me transformou realmente. Então, continuo estudando, continuo praticando e entendo que a aplicação dessa filosofia a uma vida de pai, de marido, de filho, que eu estava dizendo, é um caminho para uma vida mais feliz. A gente pode dizer, então, que o estoicismo, ele não é uma busca pela felicidade, claro que não, mas é uma busca por uma vida melhor e mais simples, digamos assim. Pra gente, como você falou, né? O estoicismo me traz ferramentas para que tudo que aconteça no meu dia eu saiba lidar com aquilo dali. Então, digamos que para uma vida mais simplificada? Sim, uma parte do estoicismo fala de minimalismo, de se accontentar com as poucas coisas e ao mesmo tempo, porque não é que o estoicismo, no, eu não quero ser rico, no, mas se tu consegue sucesso na tua vida, ter consciência da importância do que tu tem, condividir o que tu tem com outras pessoas, lembrar que tu poderia perder tudo que tu tem, então imaginar que tudo isso pode ser momentâneo, então voltar em uma vida mais simples, não ir nessa procura de compra, crescer. Então é uma vida com certeza mais simples, mais a contato, mais empática, mais atenta aos outros. É uma filosofia que cria seres humanos independentes, com autoconhecimento forte e, consequentemente, com uma melhor capacidade de inter-relação com as outras pessoas. Então, melhora muito a entrega, melhora muito o teu dia a dia é feito tanto com pessoas que tu conhece, tanto com pessoas que passam na tua vida. Então, é uma filosofia que ajuda a melhorar o teu dia a dia. E essa conexão, então, é a vontade de estar com pessoas que, digamos que também buscam essa vontade de ser melhor a cada dia, né? E como que é sempre foi assim? Você sempre quis estar perto de pessoas... Claro que a gente não quer estar do lado de pessoas negativas, não é isso. Mas essa busca sempre esteve com você quero estar perto de pessoas que buscam ser melhor a cada dia que passa, que buscam também, de repente, um mesmo objetivo? Ou foi acontecendo também ao longo da vida e você foi se entendendo pelos acontecimentos que tiveram na tua vida profissional, na tua vida como atleta, na tua vida de empresário hoje, né? Sabe que é um clássico, não? As pessoas mais de idade falam, porque meu pai falava que... Mas sério, meu pai sempre me falou isso. Não te preocupa com nada, tu vai com o que é melhor de você. E também uma tradução era, e se tu tem que pagar para fazer isso, paga, não te preocupe. Então, esse é o legado mais forte que ele me deixou. Mas eu não fazia isso com consciência, ok? Tipo, procurando pessoas melhores. Vou dizer que o mundo do basquete é um mundo lindo, feito de apaixonado por um esporte. Normalmente, quando tem um esporte,
tem pessoas um pouquinho mais atentas a uma qualidade, a uma entrega sport de time também. Tem uma dinâmica dentro do esporte de time também. Eu sempre falo ao meu filho, tem que jogar, fazer um esporte onde tinha um time, porque ti forma. Então, eu automaticamente lidei e me criei com pessoas que eram válidas. Hoje a Iron Week, se eu tivesse que dizer, o participante clássico do Iron Week já é uma pessoa de nível superior. É um atleta, é preocupado com a excelência, é preocupado com as melhoras, é preocupado com a alimentação. Se são vindo no Iron Week, é porque eles sentiram um chamado que dá ainda mais para ser melhores, para ter ainda mais entrega e valor na própria vida. Então, também no Iron Week está sendo para mim um network, um prazer de receber essas pessoas que tu não faz ideia. Impressionante. Imagino. Sensacional, André, sensacional. Aqui a gente tem, no podcast, a gente tem um momento all-in. Qual que foi o momento que tu imaginou assim, aqui eu estou entregando todas as minhas fichas e estou dando all-in nesse projeto? Foi no momento que eu me mudei. Fui all-in. Peguei tudo que eu tinha, apostei e depois eu só tinha que fazer acontecer. Então, per um determinato momento, eu quando rifleti in un segundo momento, eu nem estava percebendo de ser um all-in. Eu, depois de alguns anos, pensei, mas se não dava, se tivesse acontecido algo, eu fazia o quê? Uma vírgula diferente. Não tinha mais nada lá, não deu certo aqui, o que teria acontecido? Então, foi um all-in que que veio muito fluido. Ele veio muito sabe, no dia a dia, quase não percebendo o que estava acontecendo. Então, mas aquele foi o momento de fechar a minha segunda vida e de começar uma terceira vida sem saber como que ela seria. O all-in foi começar a terceira vida, então. Isso, foi. Legal. André, muito legal a tua história. Eu acho que, pessoal, quem quiser conhecer mais do André, pode entrar lá no Instagram, entra no Instagram do Iron Week, vê o que é esse grande projeto que ele criou aqui em Florianópolis. Sensacional, que papo bom, que pena que já está acabando. Foi muito bom conversar contigo, muito bom te conhecer. Seja muito bem-vindo ao Wincast, de verdade. Obrigado. E muito obrigado pela tua presença. Eu posso terminar falando uma coisa? Com certeza. Eu faço questão de falar sempre, porque das maiores, o que mais me ajudou são vocês, os brasileiros, as pessoas que eu encontrei aqui. Eu posso dizer que quase tudo que aconteceu pelo acolhimento, pela serenidade de vocês, pela simplicidade dos brasileiros, pelo prazer que vocês têm de receber outras pessoas. Eu recebi e recebo diariamente ajudas de coração de pessoas que nem conheço, e eu considero esse aspecto do Brasil uma das maiores felicidades da escolha que eu fiz me mudando. Então, se eu posso também com uma plateia um pouco maior do que normalmente me escuta, fazer mais uma vez um agradecimento a como vocês conseguem receber as pessoas que precisam de ser recebidas em um lugar que não conhece. Que bom saber disso, que nós somos um povo bem acolhedor mesmo, né? O brasileiro é conhecido como um povo acolhedor. E que bacana, fico muito feliz de conhecer a tua história e agora mais ainda curioso para participar do Iron Week, que eu vou participar de uma edição, eu não consigo participar da próxima, que já é na semana que vem, mas a próxima... Em agosto temos a edição masculina do dia 13 ao dia 17, então tu está nessa daí, então. Conosco. 13 a 17 de agosto, o Will vai estar no Iron Week. Se desafiar corpo, mente e espírito. Corpo, mente e espírito. É isso, gente. Chegamos ao fim do nosso terceiro episódio. Quero agradecer o nosso convidado, André. Muito obrigado. Realmente, pelo papo, tá muito bom. Eu que agradeço. E é isso. Quer saber mais? Entra lá no nosso Instagram, entra no Instagram do André, do Iron Week. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo. Até a próxima.